Então, quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Mais uma vez, estamos aqui prontos para adorar a Deus. Amém? Graças a Deus. Então, irmãos, eu convidava-vos por uns momentos a ficarmos de pé para agradecer a Deus o momento de estarmos aqui e mais uma vez lembrar os nossos queridos irmãos que estão passando momentos difíceis, mas nós queremos que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? E oramos para aqueles que a sua fé não desfaleça. Amém? Então oremos a Deus juntos. Querido Pai Celestial, ó Senhor, uma vez mais aqui estamos nós, neste lugar, Senhor, que para nós é de alegria e de prazeres, porque sabemos, Senhor, que Tu estás aqui conosco. Já tivemos a oportunidade nesta manhã de orar, de entregar as nossas vidas nas Tuas mãos, ó Senhor, e agora queremos, Senhor, também publicamente expressar a nossa gratidão a Ti, Senhor, através dos louvores, também a receber de Ti a instrução que nós necessitamos através da Tua palavra, ó Senhor, e por isso nós estamos aqui com alegria, com prazer, Senhor, e queremos dizer aquilo que dizia o Teu servo: fala, Senhor, porque o Teu servo ouve. E nesta manhã nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Deus, queremos receber de Ti aquela força e o ânimo, Senhor, para continuarmos nesta caminhada espiritual. E é neste contexto também, Senhor, que eu elevo diante de Ti os nossos queridos irmãos que fisicamente estão passando por momentos difíceis, Senhor. E nós queremos, Senhor, que Tu os ajudes, que Tu, o Teu Espírito Santo, os console, os anime, ó Senhor, para que a sua fé não desfaleça, Senhor, mesmo no meio das adversidades, mesmo no meio das tempestades, ó Senhor, que eles possam ficar firmes, ó Senhor. Oramos, Senhor, pelo irmão João, pela irmã Terezinha, pelo irmão Luís, pela irmã Leonor, pelo Wesley C, ó Senhor, pela André, ó Senhor. Deus, põe a Tua mão. Lembramos também o irmão Francisco, ó Senhor. Deus, estes queridos, Senhor, que precisam, Senhor, de força e ânimo e coragem para, Senhor, na caminhada, Senhor, podemos chegar até ao dia que todos juntos, Senhor, iremos subir para estar contigo para todo o sempre. Senhor, também uma bênção especial para aqueles irmãos e amigos e companheiros que nos acompanham pelas redes sociais, ó Senhor. Deus, abençoa e fala a cada coração, ó Senhor, e Tu entendes e sabes a necessidade de cada um, Senhor. Por isso nós entregamos tudo aos Teus cuidados e é no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo que eu Te peço isto e agradeço e Te entrego este culto nas Tuas mãos. E juntos podemos dizer amém, amém. Então, vamos continuar na presença de Deus, irmão. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Aleluia. Vamos adorar o seu nome. Aleluia. Este coro diz: quem nos separará do amor de Cristo? Amém? Nada. Aleluia. Santo és Tu, Senhor. Aleluia, Senhor. shall separate
seja o nome do Senhor, amém? Não há nada que nos separe do amor de Deus, amém? Aleluia. Dignas tu, Senhor, aleluia. Santo és tu, Senhor. Santo és tu, meu Deus. Aleluia. Cansado do caminho, sedento de ti, deserto cruzei, sem forças fiquei, venho a ti.
Lutei como soldado e às vezes sofri. Embora a luta ganhei, minha armadura desgastei, venho a ti. Cansado do caminho, sedento de ti. Um deserto cruzei, sem forças fiquei, venho a ti. Lutei como soldado e às vezes sofri. Embora a luta ganhei, minha armadura desgastei, venho a ti. Submerge-me, sim, no rio do teu espírito. Necessito refrescar este seco coração sedento de ti. Submerge-me, sim, no rio do teu espírito. Necessito refrescar este seco coração sedento de ti. Cansado do caminho, sedento de ti. Um deserto cruzei, sem forças fiquei, venho a ti. Lutei como soldado e às vezes sofri. Embora a luta ganhei, minha armadura desgastei, venho a ti. Submerge-me, sim, no rio do teu espírito. Necessito refrescar este seco coração sedento de ti. Submerge-me, sim, no rio do teu espírito. Necessito refrescar este seco coração sedento de ti. Submerge me and submerge me, Lord, in the river of your spirit. Lord, I need you to restore and refresh this dry heart that's thirsting for you. Submerge me, Lord, in the river of your spirit. Lord, I need you to restore and refresh my dry heart that's thirsting for you. Oh, submerge-me, Senhor, sim, no rio do teu espírito. Necessito refrescar este seco coração sedento de ti. Submerge-me, sim, no rio do teu espírito. Necessito refrescar este seco coração sedento de ti. Submerge-me, 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 submerge-me. Submerge-me, Senhor. Aleluia. Submerge-me, Senhor.
teu Espírito, Pai Santo. Aleluia. Toma-nos, Senhor, molda-nos, Pai Santo. Enche-nos, Senhor, com a tua presença. Aleluia. Oh, Senhor, aleluia. Queremos estar, Senhor, com os nossos olhos fitos em Ti, Senhor. Com o nosso coração virado para Ti, Senhor, para Tu poderes trabalhar em nós, falar conosco, Senhor, ministrar a nós, Pai Santo. Aleluia. Vem agora, Senhor, aleluia, moldar-nos, Senhor, tocar-nos, Senhor, com o Teu Espírito, Pai Santo. Aleluia. Santo és Tu. Poderoso Deus, pedimos agora, Senhor, que continues ministrando, Senhor, ao Teu povo, por meio da Tua palavra que vai ser administrada, Senhor. Ó Senhor, usa o Teu servo com poder, usa-o com poder e graça, Senhor, para transmitir aquilo que Tu tens colocado no seu coração, Senhor. Oh, Senhor, sabemos que a Tua palavra não volta vazia, Senhor, e nós pedimos, Senhor, que Tu permitas, Senhor, que nós possamos, Pai Santo, aleluia, receber de Ti, sermos cheios de Ti, Senhor, abençoados por Ti, Senhor, nesta manhã, Pai Santo. A Ti damos toda a glória e honra por aquilo que já fizeste e ainda vais fazer, Senhor. O nosso pedido em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém, Senhor. Amém. Nós, amados, vamos receber o certo Senhor Pastor João com a palavra. Amém? Podem sentar-vos, irmãos. Amém? Queremos ficar submersos, não é? Na presença de Deus e também podermos agora, como já temos falado, agora receber de Deus aquela força e aquele ânimo que nós necessitamos em cada dia. E é bom estar na presença de Deus. Aleluia. Irmãos, amém? Meus irmãos, nós temos iniciado no passado domingo um texto da Palavra de Deus, um tema, podemos assim ser mais concretos, um tema que está baseado no livro de São Mateus, no Evangelho, melhor dizendo, São Mateus, capítulo 22 e verso 14, que o irmão Jorge vai colocar ali, que diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E nós usamos este texto para partilhar alguns pensamentos convosco sobre a chamada. E nós dissemos, e repito, que Deus em cada dia, Ele está chamando a cada um de nós, a todo o ser humano, para uma intimidade, para uma comunhão, para uma relação íntima com Deus, não é? Irmãos, e nós dissemos, e recordo que no último domingo o Senhor vimos que Deus é Deus que nos chama, e Ele chama-nos para nós deixarmos o mundo, as trevas, o lodo, as tradições religiosas, não é? Também os ídolos, tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus, não é? Foi isso que Deus disse para nós deixarmos e seguirmos, aceitarmos a chamada de Deus, que Jesus também dizia, vinde a mim, todos. Não é? Todos vinde a mim, e nós queremos receber esta chamada de Deus para se nos relacionarmos com Deus. E hoje, dentro deste contexto de chamada, eu queria agora partilhar convosco alguns elementos, não é? Alguns meios que Deus usa para nos chamar. Amém? Nós já vimos, e no domingo, e vamos reforçar, que quem nos chama é o próprio Deus, e é o mesmo Deus que chamou Adão, chamou Noé, chamou Abraão, chamou Saulo, é o mesmo. E Ele ainda hoje continua a chamar a cada um de nós, não é? E lembra-se que São Mateus, no capítulo 24, quando nós já há umas 2 semanas ministramos, ele diz que compara, não é? A nossa chamada de Deus como aquele rei que ele fez aquela banquete, aquela festa, e chamou os seus convidados para a festa. E Deus hoje ainda continua a chamar a nós, não é? E nós precisamos de ouvir a chamada de Deus, responder positivamente à chamada de Deus, para que um dia também possamos estar, no sentido figurado, sentados à mesa, não é? Com o nosso querido Jesus Cristo e também o Pai, Filho e Espírito Santo e muitos milhões de pessoas que têm aceitado este convite. Irmãos, Deus chama-nos, Deus convida-nos, independentemente do meio que Ele usa. Ele tem muitos meios para chamar a cada um de nós. E, por exemplo, há um meio que nós bem conhecemos e vemos que é um meio que não é muito normal, mas Deus usa, não é? Deus até em certa ocasião diz, se as pessoas não clamarem, não buscarem a presença de Deus, se for preciso, Ele diz, eu até destas pedras
Eu suscito. Portanto, Deus tem capacidade, tem poder, tem autoridade para poder criar. Porque é o único ser que consegue criar do nada o que for necessário. Amém? É este Deus que nós acreditamos. Não é? E nós vemos no exemplo do profeta Balaão, o que é que Deus usou? O seu jumento, um animal irracional, não é? Que ele usou para que Balaão fosse chamado para a realidade de que Deus não estava a gostar e já lhe tinha dito o que é que ele tinha a fazer e ele estava a insistir, ele estava a ir para um outro caminho errado e Deus usou o seu jumento, o seu animal, para dizer que ele estava errado. Então, irmãos, nós temos de ter consciência de que Deus chama. Muitas vezes, e isso é importante nós considerarmos, que muitas vezes, quer que talvez como Balaão, talvez até como Samuel, muitas vezes nós não nos apercebemos que Deus está a chamar. Não é? Às vezes Deus chama, mas nós, humanamente, não nos apercebemos. Não é? Tanto como Samuel não percebia. E foi preciso Eli dizer, olha, se realmente tornares a ouvir a voz, o que é que tu dizes? Fala, Senhor, porque o teu servo ouve, porque certamente Deus tem uma mensagem para ti. Por isso, quando passado um tempo ele diz, vem cá, diz-me o que é que Deus te disse, não me escondas nada. Porque ele tinha a percepção de que aquela voz era algo especial. Irmãos, e nós também, mesmo hoje, ainda precisamos de ter a consciência de que Deus quer falar com cada um de nós. Amém? Deus quer chamar a cada um de nós, Deus quer ministrar a sua mensagem para nós e nós precisamos. E como nós somos limitados, nós precisamos que Deus use meios para nos ajudar a compreender a chamada de Deus. Amém? Bom, nós temos que deixar que Deus confirme. Porque isso é que é importante. Muitas vezes nós não podemos cair na primeira coisa que ouvimos e na primeira mensagem que recebemos. Não. Nós temos que orar a Deus e Deus confirma. Porque Deus confirma. Veja lá quando o Eli disse, olha, se voltares a ouvir, e Deus voltou ou não voltou? Voltou. Porquê? Quando Deus tem uma chamada, Ele reconhece que muitas vezes nós não entendemos. Então Deus vai falando, se é hoje um culto, se é uma leitura, se é uma mensagem. Deus, de uma maneira ou outra, vai voltar a tornar claro a mensagem que Ele tem para cada um de nós. Amém? Irmãos, e o primeiro meio que eu quero falar, que é que Deus usa para falar connosco, é precisamente um servo muito especial que Ele nos deu, que é o Espírito Santo. Amém? Quando Jesus, antes de Jesus ir para o céu, lá em João, no capítulo 14, verso 16, Ele disse que o Pai enviaria um outro ser para ser o nosso apoio, para ser o nosso guia, para ser o nosso orientador. Ele diz lá, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará um outro Consolador. Para quê? Para que fique convosco para sempre. E veja aqui o verso 26. Olha, irmão Jorge, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, está bem definido, que o Pai enviará em meu nome, o que é que Ele fará? Qual é o trabalho dele? Vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Irmãos, é o Espírito Santo, e ele em João, daqui um bocadinho nós vamos voltar a ler esse versículo em João, ou podemos ainda ler aqui o João 16:8 e o verso 13, que nós vemos que é este Espírito, e diz aqui João 13 que é o Espírito da verdade, é ele que nos apresenta a vontade de Deus para a nossa vida. Veja quando ele disse isso, quando este servo de Deus, quando o Espírito Santo de Deus vier, ele diz, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas quando vier aquele Espírito, cá está, Espírito de verdade, né? Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo quanto tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. E Romanos 8:14, um outro versículo, diz assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém? Irmãos, estamos a perceber então que o nosso Deus é tão maravilhoso que Ele nos dá este meio, dá-nos este servo, não é? Dá-nos este ser tão maravilhoso, está connosco. Ele diz, para estar convosco sempre, para nos o quê? Guiar. Amém? Deus não nos deixa desorientados, não, Deus guia-nos, não é? E a prova de que Deus guia o seu povo, Deus guia, está lá em Atos 13:2,
que lemos o seguinte, Atos 13:2, não é? E servindo eles a igreja ao Senhor e jejuando, o que é que diz lá? Disse o quem? O Espírito Santo. O que é que ele disse? Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. O Espírito Santo move-se, o Espírito Santo dirige, não é? Então, irmãos, nós precisamos, não é? Que o Espírito Santo continue, não é? A falar para cada um de nós. Amém? Irmãos, o Espírito Santo não nos fala de uma forma audível. Isto é, não temos uma voz que diz, filho meu, filhinho. Não, o Espírito Santo não trabalha dessa maneira, não é? O Espírito Santo, ele trabalha no nosso interior, com sentimentos, não é? Com formas de nós percebermos, não é? Irmão, um exemplo prático para perceber melhor isto, e nós que somos crentes, que somos filhos de Deus e que temos o Espírito Santo de Deus, eu espero que vocês possam dizer amém comigo, porque vocês têm a vossa experiência e eu vou falar da minha experiência também. Muitas vezes estamos em situações na nossa vida em que alguém nos fala ou que nós percebemos isto e aquilo, e você certamente, como eu, muitas vezes tem um sentimento, há aqui qualquer coisa que não está bem. O Espírito não nos deixa ter paz. Não é? Agita-nos, não é? Agita-nos. Sabe porquê? Porque alguma coisa ali não está bem. Mas muitas vezes nós estamos com uma situação difícil, oramos, buscamos a direção de Deus, e o que é que a gente às vezes sentimos? Paz, uma tranquilidade, não é? Amém? O que é que isso significa? Estamos a caminhar bem. Portanto, irmão, nós estamos à espera de uma voz trêmula, de filhinho, a gente, peraí, não, o Espírito Santo fala connosco, fala no nosso interior, não é? Fala com os nossos sentimentos, não é? Ele guia-nos, não é? Ele acalma-nos quando é necessário, amém? Essa é a vossa experiência, esta é a minha experiência também, amém? Irmãos, não apenas para vos dizer aquilo que vocês sentem e que eu também quero aproveitar a palavra de Deus para mostrar a prova, porque a palavra de Deus é aquele manual maravilhoso que nós temos, não é? Em Atos, no capítulo 16, nós temos o exemplo do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele expressa-nos, diz-nos, escreve-nos aquilo que ele sentiu e aquilo que muitas vezes nós que estamos aqui já sentimos. Não é? Eu penso que vocês, como eu, podemos assinar por baixo esta leitura, porque aconteceu isto muitas vezes connosco. Olha o que é que diz ali, Atos no capítulo 16, versos 6 a 10. Diz assim, e Paulo diz, e passando pela Frígia e pela província da Galácia, olha o que é que diz aqui, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram à Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas cá está outra vez. Mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E agora? E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedónia e lhe rogava, dizendo, passa à Macedónia e ajuda-nos. E agora repare, e logo depois desta visão procuramos partir para a Macedónia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciar o Evangelho. Amém? Paulo tinha um plano, tinha um projeto, não é? Ele aqui não detalha muito bem, mas nós percebemos que algo ele percebeu, que o Espírito Santo diz, ou porque foram para apanhar o barco e diz, não há lugares, não há bilhetes, não é? Ou foram para isto e não foi possível. Alguma coisa deu, o Espírito de Deus moveu-se, que eles diz, nós percebemos que era o Espírito de Deus que dizia assim, não é oportuno. E não era porquê? Porque daqui a um bocadinho, nós vemos que ele numa visão diz a alguém, olha, passa à Macedónia. O plano de Deus não era para que ele fosse para a Frígia, para ali, mas fosse para a Macedónia. Irmãos, certamente nós já percebemos muitas vezes isto, e eu disse que já tenho essa experiência e vocês também. Quantas vezes nós temos um plano e de repente o plano muda e nós ficamos desorientados, mas passado 1 ou 2 dias ou outra situação, diz, graças a Deus, agora é que eu estou a perceber porque é que Deus impediu aquilo. Não era, afinal, não era um impedimento humano, era um impedimento espiritual. E não se esqueçam de uma coisa, meus queridos. Quando nós somos filhos de Deus, verdadeiros filhos de Deus, o Espírito Santo move-se. Não é? Move-se na nossa vida. Para nos dizer, agora, nós precisamos é de estar atentos. Mesmo ainda, lá você vê lá que também em Atos, no capítulo 21, que o apóstolo Paulo recebeu através daquele profeta Ágamo uma mensagem de que ele ia ser preso. Diz ali, por exemplo, o verso Atos 21, verso 11, para
acelerarmos as leituras, porque temos muitos versículos. E vindo ele, Ágabo, ter com ele, tomou a cinta de Paulo e ligando-se aos seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o quem? O Espírito Santo. Assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta e o entregarão nas mãos dos gentios. E Paulo percebeu que mesmo assim ele não tinha que hesitar. Era uma mensagem de Deus. Então, se Deus diz que ele ia acontecer, porque Deus ia protegê-lo, ia guardá-lo, irmão, que Deus nos ajude. Isto para provar o quê? Que Deus, não é? Irmãos, Ele tem uma forma muito especial de alertar a cada um de nós. O Espírito Santo de Deus é este meio, é este servo que Deus tem para cada um de nós, não é? Irmão, 1 Coríntios 2, 19 ao 11, mas o verso 10 diz que Deus nos revelou pelo seu Espírito. Ele tem coisas maravilhosas, é o que diz o verso anterior. As coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, tudo isto. Mas Ele tem isto tudo preparado. Mas quem é que nos revela tudo isso? O Espírito Santo de Deus. Amém? O Espírito Santo de Deus nos revela estas coisas. Porquê? Irmãos, porque nós somos filhos de Deus. O verso 11, na parte final, diz assim: assim também, 1 Coríntios 2,11 diz assim: assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão quem? O Espírito de Deus. Amém? Irmãos, então se nós somos filhos de Deus, nós temos que estar atentos. Porque Deus, o Espírito Santo, nos guia, não é? Irmãos, como podemos ver por estes exemplos, o Espírito Santo guia, não só guia a vida dos seus filhos, daqueles que são seus servos, não é? E como disse, como não é uma voz audível, não é? O Espírito Santo tem que ter liberdade de poder trabalhar nos nossos corações, para poder ministrar a cada um de nós, não é? O Espírito Santo, irmãos, através dos nossos sentimentos, Ele fala connosco. Mas olha aquilo que eu vou dizer. Mas nunca, em tempo algum, o Espírito Santo nos diz coisas que estão em contradição com a palavra de Deus. Certo? Ele fala, mas a gente tem que olhar para aqui. Porque o Espírito Santo de Deus nunca. Se alguém disser, o Espírito de Deus diz, você é o ouvido de Deus e tal, e se você olhar e ler e ver que não está conforme a palavra de Deus, é porque não é o Espírito Santo de Deus que está a falar. Porque o Espírito Santo de Deus não se contradiz. Porquê, irmãos, que Ele não se contradiz? Aqui, porque é Ele próprio, é o Espírito Santo que revelou as Escrituras, certo? Então, se Ele revelou as Escrituras, Ele não vai fazer-nos fazer coisas, agir de maneira diferente, não é? Assim, irmãos, o que é fundamental, e antes de entrar mais para a frente, é fundamental que nós meditemos nas Escrituras, estudemos bem as Escrituras. Para quê? Para, através das Escrituras, nós temos sensibilidade de perceber quando é o Espírito Santo de Deus que fala ou não. Amém? O Espírito Santo é fundamental para a nossa caminhada. Certo? Nós não sabemos o amanhã, mas o Espírito Santo de Deus nos orienta. Assim como o Espírito Santo, diz a palavra de Deus, que Ele roga por nós, intercede por nós, não é? Até mesmo nós podemos não saber nos exprimir, mas diz a palavra de Deus que o Espírito Santo sabe conduzir a Deus as palavras certinhas. Ele também nos sabe conduzir, para nós podermos ir avante até ao vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Deus habita em nós. Podemos dizer amém? Amém. E o Espírito Santo de Deus habita em nós. O que é que nós temos que entender? Que nunca estamos sozinhos. Nunca somos abandonados por Deus, não é? O Espírito Santo está a dizer. Por isso, irmão, é fundamental aquele versículo que a palavra de Deus diz: não extingais o Espírito, não entristeçais o Espírito, não façais nada para que o Espírito se entristeça. Porque se o Espírito se entristece e se afasta, ou não tem liberdade de trabalhar connosco, nós estamos num caminho difícil e complicado. Estamos a dar passos que, por vezes, podem nos prejudicar a nossa vida. Porquê? Porque o Espírito Santo não está a ter a liberdade que nós precisamos, não é? Então, neste contexto, um outro meio que Deus tem para nos alertar, para nos transmitir a sua chamada, qual é? É a palavra de Deus.
Primeiro é o Espírito Santo, agora é a Palavra de Deus. Irmãos, é a Palavra de Deus porque ela é fonte da nossa instrução, é ela que nos transmite a vontade de Deus, não é? É ela que nos transmite aquilo que Deus quer de nós, mas como também, e se o irmão Jorge puder pôr ali 2 Timóteo 3,16, diz que toda a Escritura é divinamente inspirada, ela é proveitosa. Para quê? Ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Amém? O que é que nós vemos aqui? Que a palavra de Deus não é só importante para nos dizer o que é que Deus quer de nós, não é? O que é que Deus pensa de nós, qual é a chamada que Deus tem para nós, não só, mas também para quê? Para nos corrigir. E muitas vezes o crente quer só aquela área importante da palavra de Deus. Muitas vezes o crente fica todo feliz quando a palavra de Deus diz que ele é amor, que ele abençoa, que ele cura, ele é o médico de Ismael. O crente só gosta disso. Mas, irmão, a palavra de Deus diz aqui com muita clareza que ela não apenas diz isso, mas ela também nos ensina, nos corrige, nos alerta. Irmão, é como um pai, certo? Nós que somos pais sabemos que nossa missão como pai não é só dar beijinhos e abraços e fazer tudo aquilo que os nossos filhos desejam, não é? É também para os corrigir, é para os ensinar, é para os orientar, não é? Por isso a palavra de Deus diz, tente cuidado, porque Deus corrige aqueles que ama. Amém? Então, irmãos, a palavra de Deus tem essa missão, não é? O Espírito Santo também depois usa a palavra de Deus para nos corrigir. Amém? Irmãos, como eu disse há pouco, Deus não se contradiz. Deus não diz hoje uma coisa e amanhã diz outra. Não, Deus é fiel. Números diz que Deus não é homem para que diga uma coisa hoje e depois se arrependa. Não, Deus não se contradiz. E porque não se contradiz, tudo aquilo que o Espírito Santo diz é para estar de acordo com a palavra de Deus. Amém? Deixem-me fazer aqui uma nota. O que nós temos que procurar na nossa vida cristã é ouvir a voz de Deus e não vozes de Deus. Entenderam? Nós o que temos que ouvir é a voz de Deus e não as vozes de Deus. Porque muitas vezes há no mundo aí muitas vozes de Deus. Mas nós não temos que estar a caminhar e a seguir sobre as vozes de Deus, mas temos que seguir o que é que diz? A voz de Deus. Irmãos, com todo o respeito, eu não quero ser indelicado com ninguém, vocês conhecem-me há muitos anos. Irmãos, eu às vezes fico triste e fico preocupado e perturbado com aquela frase. Deus me disse, Deus me revelou, Deus me mostrou, eu falei com Deus, eu fiz isto, eu fiz... Irmão, amém, eu não estou a dizer que Deus não faz isso, porque o Espírito Santo faz. Agora, tudo aquilo que essa pessoa disser a seguir, tem que ser olhada, filtrada, se posso assim dizer, com a palavra de Deus. Porque infelizmente, e eu falo com alguma experiência, conheço muitas vezes pessoas que me dizem, Deus me falou, Deus me mostrou, mas quando eu vou analisar a própria vida da pessoa, o que é que nós percebemos? Que essa pessoa não está a viver em conformidade com a palavra de Deus. Não é? Então, se não está, por favor, então quer dizer, Deus vai me falar com alguém que não está bem espiritualmente e depois não vai falar com o servo de Deus, com o irmão, com aquela irmã que está fiel a Deus? Não acha uma contradição? É uma contradição, não é? Então, quer dizer, Deus fala com aqueles que o obedecem, não é? Então nós temos que... eu já tenho dito muitas vezes, e repito que às vezes dou-me conselhos, eu nunca nego os conselhos, não sou indelicado para dizer, não, mas isso ok, irmão, eu vou orar, eu vou buscar. Em certa ocasião alguém falava comigo e eu dizia um assunto e eu dizia, sim, irmão, ok, muito obrigado, eu vou orar. E eu disse assim, vou falar com meus irmãos do ministério, vamos falar, vamos orar. E a pessoa ficou assim, então o irmão não está a acreditar no que eu estou a dizer. Não, eu estou a acreditar. Não estou a duvidar, mas se realmente Deus tem esse plano, então Ele vai falar ao meu coração, eu vou falar aos meus colegas de ministério e todos nós vamos orar, vamos buscar e Deus vai confirmar. Amém? Se realmente nós percebemos, porque às vezes Deus tem, mas tem um outro plano. Tem um outro projeto, tem talvez um outro tempo. E nós todos juntos, dentro do Espírito Santo de Deus, é que vamos ver. Por isso, eu gostei muito daquele versículo que lemos há pouco. Que eles servindo ao Senhor, estavam jejuando, buscando. E naquela união, o Senhor diz, o Espírito Santo diz, apartai-me para ver a Paulo. Amém? Que Deus nos ajude. É isso que eu quero chamar a vossa atenção. Deus tem estes meios para falar connosco, mas nós temos que ser sábios a lidar com estes meios, não é?
como eu disse há pouco, Deus não se contradiz. Não é? Lá em Números 23 é o que diz a palavra de Deus. Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Amém? Então, temos o Espírito Santo de Deus, temos a palavra de Deus, mas Deus também tem outros meios. Não é? Deus tem o quê? Os seus servos, pessoas comuns, mas que estão escolhidos por Deus, que estão sob a autoridade de Deus para nos ministrar, para nos ensinar. Não é? A palavra de Efésios, o que é que diz lá? É Deus que dá os ministérios, é Deus que dá os talentos, é Deus que dá os ministérios. Não é? Então, irmãos, é neste contexto que Deus também está falando a cada um de nós nesta manhã, não é? Eu não sou o Joel, eu sou o servo de Deus que nesta manhã estou a tentar partilhar convosco aquilo que Deus já pôs no meu coração e vocês, pela palavra de Deus, estão a analisar, estão a ver, não é? Porque o Espírito Santo de Deus não só fala comigo, fala com todos nós. E nós neste momento, quando estamos neste bom espírito de olhar, Senhor, fala ao teu servo, os irmãos já orou, Senhor abençoa o teu servo, eu já orei, Senhor ajuda-me. Então nós estamos todos neste bom ambiente e o Espírito Santo está falando com cada um de nós. Não é o A, B ou C, não, mas é a voz de Deus que está a transmitir a mensagem de Deus, não é? Então, os irmãos lembram-se do texto de Mateus 22, que nós já há umas semanas atrás lemos. Vamos voltar para você perceber que Deus também, e você lembra-se que lá no texto de Mateus diz que o reino dos céus é semelhante, portanto há uma ligação, há uma semelhança com isto. Ele diz, o Espírito de Deus diz, o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho. E agora repare o verso 3. E enviou o quê? Os seus servos. Então aquele homem tinha servos. Tinha pessoas que trabalhavam para ele, que ele tinha escolhido, que eram os seus trabalhadores, e ele enviou esses servos a chamar quem? Os convidados. Quer dizer, Deus usou os seus servos, não é? E diz o verso 4 também. Depois enviou outros servos, e cá estão os servos. E o verso 10, não é? Mateus 22, 10. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. Então, irmãos, Deus tem também os seus servos. Amém? Deus tem homens de Deus a quem Deus chama. Já lemos ali há pouco, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Não é? Deus tem, não é? Como ainda também, irmãos, outros crentes que Deus chama para o seu trabalho, não é? Em Lucas 10, 1 e 2, nós lemos que Jesus tinha os seus 12 apóstolos, mas em Lucas 10, 1 e 2, diz que, e depois disto, designou o Senhor ainda outros 70, já não são os 12 apóstolos, há mais outros 70, não é? E mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, todas as cidades, todos os lugares, para quê? Para ministrar, para ensinar, não é? Então, temos o Espírito Santo de Deus, temos a palavra de Deus, mas também temos os servos de Deus, não é? E eu tenho aqui uma lista, não vamos ler, por isso é que eu há um bocadinho, antes do culto, estava a dizer ao irmão Jorge, mas Jorge, olha que eu tenho uma lista de versículos, mas são dos meus apontamentos, mas a gente não vai ler, porque senão estendia-se muito o culto, não é? Mas vocês lembram-se, por exemplo, João Batista, vários servos, não é? E outro no Velho Testamento, Jonas, não é? Que foi a Nínive, não é? Temos a mulher samaritana, que foi a correr e disse, vinde e ver um homem que me disse tudo, não é? Temos o Pedro, quando foi à casa de Cornélio, irmão. Temos também, outra coisa importante também, e é por isso que eu saltei este, temos também a igreja de Deus. Nós hoje também somos os servos de Deus, e este vou ler, 2 de Coríntios 5:20, 2 de Coríntios 5:20, diz que, de sorte que somos o quê? Embaixadores da parte de Cristo, como se Deus rogasse por nós. Amém? Nós somos o quê? Outros servos de Deus. Nós somos os embaixadores, não é? Somos os representantes, e nós sabemos, não é? Que o embaixador é aquela pessoa que representa o país noutro país. E nós somos. Por isso Jesus diz, vocês não sois deste mundo, mas estamos neste mundo como quê? Como embaixadores. Nós somos o meio que Deus tem a usar para nós transmitirmos, não apenas por palavras, mas por atos, por ações, para que as pessoas aprendam, não é? Quem Deus é e o que é que Deus quer para cada um de nós, não é? Irmãos, os servos de Deus são vozes muito importantes. Mas como tenho dito, e vocês viram naqueles domingos atrás, muitos dos servos foram convidados, e o que é que os convidados disseram?
Não, não queremos ir. Nós estamos interessados, não é? Infelizmente, essa é que é a gravidade da situação. Muitos não querem. Mas eu quero-vos ler o que é que diz Lucas 10:16. Olha o que é que diz Lucas 10:16, não é? Nós, os servos que estamos a fazer, e diz assim: quem vos ouve a vós, o que é que ele diz? A mim me ouve. E quem me rejeita, cá está, a vós me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me... Portanto, nós como cristãos, quando estamos a ministrar a palavra de Deus, quando estamos a ensinar, somos o quê? Somos os servos de Deus. E Jesus disse, aquele que rejeita os servos de Deus, está a rejeitar o próprio Deus. Não é? Porque é o que eu disse, irmão, nós não estamos aqui cada um na sua pessoa, não. Nós estamos aqui como embaixadores, como servos de Deus, não é? Irmãos, deixem-me fazer aqui um alerta. Eu já tenho dito e muitas pessoas discordam e alguns já têm ouvido até conversas um bocadinho desagradáveis sobre esta situação. Mas em Apocalipse, quando Deus se dirige às igrejas, a quem é que o Espírito Santo dirige? A quem é que Jesus, melhor dizendo, se dirige? Ao pastor, ao líder, não é à igreja, não é ao ministério. Ele diz, eu tenho contra, está sempre no singular. Porquê, irmãos? Porque Deus tem estes servos a quem são responsáveis e é sobre ele a quem Deus vai exigir a sua responsabilidade. Não é? Por isso ele diz, quem rejeita um servo de Deus está a rejeitar. Aquele que rejeita a mensagem está a rejeitar o próprio Deus. Lembram-se da história de Lázaro, não é? E do rico, quando os dois têm a noção de ter a consciência que estão na eternidade, não é? E o rico vê que Lázaro está no Abraão, não é? E ele fica perturbado pela situação que está. Irmão, Jorge, Lucas 16, verso 29, você vê que ele diz, manda o Lázaro para falar com os meus irmãos, porque eu tenho lá mais família, não é? E olha o que é que disse Abraão. Lá, o que é que disse Abraão, verso 29? Eles têm quê? Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas tem lá os profetas, tem lá os servos de Deus, estão a ouvir. Irmãos, que Deus nos ajude. Não é? Às vezes as pessoas andam à procura de tanta coisa, mas irmãos, Deus tem colocado diante de nós o quê? Os servos de Deus, não é? Irmãos, e eu vou falar de mim próprio. A minha preocupação ao longo destes anos que Deus me chamou para o ministério, eu só tenho me esforçado e pedido a Deus ajuda por uma coisa. Para que eu seja o mais correto, o mais transparente, o mais verdadeiro na mensagem de Deus. Esta é a minha preocupação. Se as pessoas depois aceitam, concordam ou não concordam, já não é a minha responsabilidade, já é a responsabilidade de cada um. Mas o que eu quero diante de Deus é ser o mais sincero. Aquilo que eu sentir é aquilo que eu digo. Está aqui, é a palavra de Deus. Por isso, irmãos, às vezes alguém diz, o pastor lê muitos versículos. Pois eu leio, irmão, com todo o respeito. Sabe porquê? Que é para você perceber que eu não estou aqui a dizer nada só apenas da minha cabeça. Eu gosto de ler para os irmãos verem, está ali escrito. Eu procuro sempre, em qualquer situação, procurar versículos, para que ninguém pense que ele está a falar da cabeça dele. Não, estou a falar da palavra de Deus. Eu quero, irmão. Agora, Deus é que depois, irmão, faz a escolha. Está a perceber? O meu trabalho é só transmitir, porque a escolha é de Deus, não é? A escolha é de Deus. E quando nós vamos, eu sei que o tempo não vai deixar, mas os irmãos lembram-se, como já lemos há 3 semanas atrás este texto, não é? Mas podemos ler, irmão Jorge. Mateus 22:10, eu tenho lá, ele não põe o violãozinho, diz que... E os servos saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. E agora vejam o verso 13. Disse então o rei aos seus servos. O dono é que foi lá ver as coisas. Os servos só apenas o quê? Trouxeram. Os servos só apenas convidaram, não é? Os servos não fizeram mais nada, porque quem faz a escolha não são os servos. O que é que diz lá? E o rei olhou para ele e disse, amigo, como é que tu entraste aqui sem vestes necessárias? E qual foi a ordem? Amarrai-o? É Deus que faz a escolha. Amém? Irmãos, o pastor, o servo de Deus, não tem que estar preocupado em se é isto, se é aquilo. Não, só tem que transmitir, porque depois é Deus que faz a escolha, não é? 1 Tessalonicenses 1:2 e o verso 4, não é? Diz assim, 1 Tessalonicenses 1, verso 4. Sabendo, irmãos, que a vossa, o que é que diz lá? Eleição é de quê? É de Deus. Amém?
A eleição é Deus. Irmão, eu como pastor, e tenho outros versos aqui, interessante, que o que é que diz? Irmãos, é como lá Mateus 13, 47 a 50, diz que nós, eu vou dar este exemplo, diz igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede que lançada ao mar e que apanha quê? Toda a qualidade de peixe. E estando cheia, a puxam para a praia e assentando-se, o que é que diz? Apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. E agora o verso 49. Assim será na consumação, virão o quê? Os anjos, e separarão o quê? Os maus dentre os justos, e lançá-los na fornalha de fogo. Irmãos, é aquilo que eu estou a dizer. E se fôssemos ler também o outro versículo de Mateus 13, era a mesma coisa. Mateus 13, verso 30, quando o Senhor diz que faz aqueles homens que ele semeou joio, não é? O inimigo semeou joio e cresceu o joio e o trigo junto. Olha o que é que diz lá o verso 30. Deixai de crescer ambos juntos até à ceifa. E por ocasião da ceifa, eu direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio, que não presta, e atai-o em modos para o queimar. Mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Irmãos, a escolha é de Deus. Amém? Então, irmãos, os pastores só têm que ministrar a palavra de Deus e o resto é com Deus. Não é? A mensagem é de Deus. Irmão, cada um de nós tem que saber dar uma chamada, ou melhor, corresponder positivamente à chamada que Deus está a ministrar. Aleluia, irmãos, não é? Que Deus nos ajude, irmãos. Não vos aparteis do Senhor, não fechais os vossos olhos. Aqueles homens disseram, não, nós não queremos ir. E lembram-se que depois em Lucas paralelo, nós há umas semanas falamos nisso, não é? Um diz que tinha comprado um campo, queria ver, o outro tinha uma junta de bois que ia experimentar. Irmão, desculpas, não é? Não é? Desculpas, irmãos. E muitas vezes no mundo há assim pessoas que dão desculpa. Irmãos, mas o Deus é que faz a escolha, Deus é que sabe. Deixe-me ler para vocês também, para alertar o perigo desta uma má decisão de rejeitar o convite de Deus. Hebreus 12, 25 diz, Hebreus 12, 25, vede que não rejeiteis ao que fala. Cuidado, porque o que nós falamos, estamos a falar da parte de Deus. Porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos... Não é? Deus já mostrou. Lembram-se? Que o povo de Israel desobedeceram a Deus e Deus disse, não. Acabou, vocês não entram na terra prometida. Não. Com Deus, desculpe a expressão, com Deus não se brinca. Porque Deus é sério, é honesto, é justo. E Deus tem os seus homens e os seus servos de Deus. Amém? Então temos, repare, antes de entrar num outro ponto, quais são os meios que Deus usa hoje? Não é? É o Espírito Santo, a palavra de Deus e os próprios servos, que Deus estão sobre a autoridade de Deus para poder ministrar. Amém? Um outro ponto importante hoje que eu queria partilhar convosco é, Deus chama-nos, podem dizer amém? Amém. Mas se formos voltar para o versículo, não, eu não pus ali na sequência, mas os irmãos sabem. Mas nem todos chamados são escolhidos. O que é que diz o versículo? Muitos são chamados e poucos os escolhidos. Então, os chamados quer dizer que todos são chamados. Mas de todos os que são chamados, nem todos são escolhidos. Irmãos, é importante nós refletirmos isso. Porque, irmão, o versículo não termina com um ponto final, não todos são chamados. Certo? Se o versículo fosse assim, muitos são chamados, ponto. Ok? Bom, o problema não é, tem lá uma vírgula. Muitos são chamados e quê? Mas poucos são os escolhidos. Então, irmãos, isto deve logo impactar a nossa mente. Deve-nos logo fazer parar. Porquê? Porque nota-se que há alguma coisa que nós temos que refletir. Então, se muitos são chamados e são poucos os escolhidos, há duas coisas importantes que temos que refletir. Primeiro, é que a chamada não é assim fundamental e importante. Ela é importante, repare, mas não é tudo. Não interessa a chamada só. Porque diz que são muitos chamados, mas poucos escolhidos. Então porquê? Segundo, é porquê? Porque nós precisamos, então, de corresponder positivamente àquilo que exige a chamada. Não é apenas obedecer à chamada.
temos que obedecer à chamada de acordo com os requisitos da chamada. Certo? Porque aquele homem entrou, e vocês sabem disso, né? Ele estava na festa, estava lá no convívio, estava lá sentado junto com os outros todos, ele estava lá dentro, ele aceitou. Mas o que é que nós vemos ali? Que ele foi rejeitado. E foi rejeitado porquê, irmãos? Porque ele não estava de acordo com o que o dono da festa exigiu. Um outro exemplo que comprova que não é apenas importante a chamada é o exemplo das virgens, né? Daquelas jovens que estavam à espera do noivo. Quantas, diz a palavra de Deus, quantas foram chamadas? Quantas eram o número dos convidados? 10. Mas no fim do contexto, quantas é que entraram? 5. 10 foram chamados, mas 5 entraram. E 5 entraram por quê? Porque eram mais bonitas? Não. Porque as 10 aceitaram o convite. Tanto que estavam todas prontinhas lá no sítio. Só que 5 não tinham o azeite com elas, que era a exigência que o noivo pedia para continuar a viagem. E isso é que elas acharam que era despropositado. É um exagero, é um excesso, estar agora carregado com uma vasilha. Mas para que é isso? Não, vamos chegar. Não. E é a mesma coisa. Por isso a palavra de Deus de Mateus diz, quando o dono da festa disse ao Senhor: como é que tu entraste aqui? O que é que diz lá o texto? Lembra-se? Ele mude. Não disse nada. Sabe porquê? Ele não disse nada porque era ele que estava em falha. Não foi porque se ele não tivesse recebido o vestido, o que é que ele tinha dito? Ah, não, ninguém me deu nada, ninguém me sabe, não é? Ah, eu não sei de nada. Não, mas diz, não, está lá. O que é que disse o Abraão? Está lá os profetas, ouçam-nos. É? Ele diz, irmãos, que Deus nos ajude. Isto mostra que todos são chamados, como eu disse há pouco, a chamada é para todos. Mas infelizmente, só aquele que é escolhido é aquele que recebe, ou melhor, que está de acordo com a chamada de Deus. Espiritualmente, o estar chamado e o estar escolhido está na forma como nós correspondemos à conformidade de Deus. Não é só dizer sim, amém. Não, é dizer sim, amém, mas de acordo com as exigências de Deus, não é? Uma pessoa pode até parecer muito cristã, muito fervorosa, mas confessar até que Jesus é o Salvador, mas ficar de fora. Irmãos, há um texto que eu já tenho lido aqui muitas vezes, mas para quem nos acompanha e que se calhar nem sempre ouve as nossas mensagens, eu lembro de Mateus capítulo 7, 21 a 23, que diz, é Jesus que o está a dizer: nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demónios? Em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E o que é que Ele lhes diz? Nunca vos conheci. Apartai-vos de vós que praticais a... O que é que nós temos aqui no nosso contexto? Estas pessoas aceitaram o convite, fizeram um bom trabalho, não é? Irmãos, fizeram um bom trabalho, profetizaram, expulsaram demónios, fizeram coisas boas, mas o que é que o resumo disto qual é? Que não lhes serviu de nada. Porquê? Porque eles não estavam, como diz aqui a palavra, estás a praticar a iniquidade, não estás a viver de acordo com as exigências, não é? Irmãos, reforçando isto, não é? O que é que o Senhor diz? Pelos frutos os conhecereis, não é? Então, irmãos, não basta a aparência, não é? Não basta a aparência. O Senhor diz: tomem cuidado com os falsos profetas. Irmãos, e um falso profeta, desculpa a expressão, desculpa a minha forma de ver as coisas, um falso profeta não é exclusivamente aquela pessoa que diz aberrações, que diz mentiras, que torce as escrituras. Não é esse o falso profeta. Não é só. Esse é um falso profeta. Que torce, que dá interpretações erradas. Esse é o falso profeta. Mas, irmão, um falso profeta é também aquele que até diz coisas boas, diz bonitas, mas que não vive aquilo que diz. Porquê? Porque é um mau exemplo, certo? Por isso a palavra de Deus diz: pelos frutos. Não é por aquilo que a gente diz, aquilo faz. Irmão, não. Irmão, há um exemplo muito interessante da palavra de Deus, e eu queria avançar para isso, para vos dizer uma coisa, que muitas vezes nós podemos achar que a pessoa que fala bem, que diz coisas bonitas, que diz agradáveis, é que faz umas boas, como é que é dizer, que faz uns bons discursos, que faz uns bons
seminários, aí sim, diz coisas boas, a palavra de Deus, oh, graças a Deus, este é um bom homem, aí está, e nós aceitamos tudo aquilo que ele quer dizer. Mas eu quero dizer-vos uma coisa, e isto Deus tem colocado ultimamente no meu coração, por situações diversas, que andaram para aí a agitar as pessoas, a pensar que só por se falar de Jesus, por fazer boas palestras, por coisas boas, oh, amém, Deus está no controle, tudo é tudo uma bênção. Cuidado. Querem um exemplo? Eu vou ler. Este foi o versículo que Deus tem partilhado comigo recentemente e eu queria partilhar convosco. Atos, capítulo 16, verso 16. É a palavra de Deus que está, não sou eu que vou dizer. Vamos lá ler? E eu gostaria que o irmão lesse esta palavra de Deus sem qualquer tipo de sentimentalismo ou de qualquer... Porque nós temos de ser sentimentais, temos que nos amar uns aos outros, temos de ter sentimentos para defendermos uns aos outros, mas também temos de ser racionalistas. Temos de ser racionais para ver o que é certo e o que é errado. Porque estamos a viver momentos, irmãos, que toda a gente diz qualquer coisa. E eu até adianto, e eu tinha isto mais para o fim, mas adianto já para você se enquadrar no que eu quero dizer. Eu na semana passada disse aos queridos irmãos que tinha recebido um e-mail, uns vídeos, e se calhar alguns de vocês viram na internet, porque isso foi bem divulgado, de um pastor sul-africano que disse que Jesus tinha falado com ele e que lhe tinha dito que vinha a 23 e a 24 de setembro de 2025. E andou por aí a divulgar. E vocês sabem que foi extremamente bem visto. Os likes subiram disparadamente. Agora vou-vos perguntar uma coisa com todo respeito. Que dia é hoje? Hoje é 28 de setembro. Tem aparecido muitos assim. Irmãos, ele disse alguma coisa errada? Que Jesus vinha? Não disse. O problema, já lá vamos ver, o problema é que às vezes as pessoas estão mais interessadas nos likes e estão a assimilar e a receber tudo bonito e espalha-se. Irmãos, o que eu quero dizer a vocês, nem tudo aquilo que é verdade tem a aprovação de Deus. Isso custa, se calhar, muitas pessoas a não quererem aceitar, mas é verdade. Querem ver? Vamos voltar ao texto para você perceber. Vamos lá ler. Atos 16 diz assim: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Ponto final. Pergunto eu a vocês, vamos olhar outra vez. Qual era a mensagem, o verso 17. Qual era a mensagem que ela estava a transmitir a esta jovem? Estes homens que nos... O caminho da salvação são servos? Certo ou errado? Ela está a dizer alguma blasfémia ou não? Ela está a perturbar alguma coisa ou não? Não. Pronto. Então, o que é que nós, humanamente, olhando para ali, o que é que nós vamos levantar as mãos e vamos dizer assim? Graças a Deus, grande evangelismo, grande mensagem, é Deus, é amém, amém, vamos bater palmas. Mas o versículo não terminou. Vamos ao verso 18. E isto fez ela por muitos dias. E agora? Mas Paulo, perturbado. Agora vou eu perguntar a vocês. Paulo está perturbado porquê? Ela disse alguma coisa errada? Ela os apedrejou? Ela fez alguma coisa de errado? Sim ou não? Não. Então ele está perturbado porquê? Porque o Espírito de Deus o perturbou. Perturbou porquê? Não pelas palavras que ela disse, mas pelos interesses que estavam por trás da palavra. Certo? Não é, Deus não está contra a palavra, porque a palavra estava a verdade. O problema é que havia outros interesses por detrás. E é esses interesses que o Espírito de Deus estava a perturbar. Sabe porquê? Porque se você for a ler, vê. Olha o que é que aconteceu. E Paulo, o que é que ele diz? Voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te manda que saias dela. E agora?
E na mesma hora saiu. Mas agora aqui é que está a questão do Espírito não estar a aprovar as coisas boas e as verdadeiras. O que é que diz lá? E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos... Que interesses é que havia ali? Interesses pessoais. Lucro. Irmãos, o facto de ela estar a dizer coisas verdades não estava aprovado por Deus, ou Deus não aprovou aquele comportamento, não porque ela estava a dizer coisas erradas, não. Porque havia outros interesses. Irmãos, e isto às vezes perturba-me, sabe porquê? Porque mesmo a nível mundial, vejam pessoas, pregadores, que fazem missão, fazem evangelismo, fazem isto, fazem aquilo, parece tudo muito bonito, muito agradável, mas o problema é os interesses que estão por trás. Interesses financeiros. Interesses de ego, interesses para mostrar que eu também faço, que eu também sei, e portanto estão a fazer coisas boas, estão a ajudar, estão a fazer beneficências, estão a fazer evangelismo, estão a fazer coisas boas, mas muitas vezes essas atitudes não têm o selo de Deus por trás. Porquê? Por causa dos interesses. E isso, como nós como crentes e como cristãos, temos que saber parar e dizer, Senhor, há alguns interesses aqui por trás, há algumas coisas. E o que é que por isso os irmãos entenderam o que eu quero dizer? Paulo, perturbado. Porquê? Não pelas palavras, porque as palavras eram verdadeiras. Ela estava a dizer tudo certinho. Que eles estavam a anunciar a salvação, que eram servos de Deus, estava tudo certinho. Mas irmão, mas porquê que então o Espírito de Deus mandou o Paulo expulsar aquilo? Não era pelo demónio que estava ali. É porque havia outros interesses. E muitas vezes, no meio do cristianismo, no meio de Deus me falou, Deus me mostrou, Deus isto, Deus aquilo, irmãos, estão outros interesses por trás, que é esses interesses que muitas vezes nós não podemos aprovar e olhar, e temos que olhar. Por isso eu tenho dito a vocês, e várias vezes, e vou repetir outra vez, irmão, um grande pedido que nós temos que fazer a Deus é que nos dê o discernimento dos espíritos. Para não aceitarmos tudo aquilo que diz, mesmo que seja verdade. Nós precisamos de orar, buscar a Deus para saber se podemos aprovar ou se podemos nos manifestar, porque muitas vezes as pessoas estão a dizer coisas boas, verdades, bonitas, mas talvez há outros interesses por trás e depois Deus se desagrada disto tudo. Jesus, antes disso, o que é que ele disse? Nem todo o que diz Senhor, Senhor. Cá está, irmãos. Irmão, não há aqui contradição. O facto da pessoa falar de Deus, expulsar demónios, pregar, fazer coisas maravilhosas, irmão, e ninguém vai dizer o contrário, mas Deus diz, nunca vos conheci. Porquê? Porque não estão a viver de acordo com a palavra de Deus, praticais a iniquidade, estás com outros interesses, não há verdades nisso, vocês estão a ser interesseiros. A palavra de Deus diz que há homens, pastores, pregadores, que fazem negócio das almas, que estão a pregar, mas há um interesse financeiro. Irmão, que Deus nos ajude a não nos deixar levar pelas ondas da doutrina, pelos ventos que estão soprando. Para quê? Para nos desviar daquilo que é mais importante. O outro pastor dizia que o Senhor já vinha a ver, diz que subiu os likes. Irmão, o interesse dele não era a mensagem. O interesse dele eram os likezinhos todos, era só likes. As notícias diziam que ele subiu imenso as suas visualizações do vídeo. Ai, irmão, e afinal estamos todos aqui. E vamos estar até que o Senhor queira. Não é? Irmãos, às vezes há coisas que os irmãos dizem assim, pastor, eu não me acreditava porque eu vi logo. E quando eu, às vezes, falei com alguém e alguém dizia assim, eu vi logo. Então dia 23 e 24, então o senhor vem em 2 dias, vem em 1, não vem em 2, 23 e 24. Então o senhor não tem poder para trazer tudo coisa, não é? E pronto. Depois a pessoa que estava até entrou um bocadinho do humor, mas eu não vou falar aqui no humor que ele disse, que era engraçado, mas não vou falar nisso. Vou chamar a vossa atenção. Você vai dizer assim, irmão, eu ouvi logo que não me acreditei. Pois você não se acreditou nesse caso, mas se calhar acreditou outros. Que se calhar outros são mais subtis, mais disfarçados. Não é? Como esta mulher, esta jovem estava disfarçada. Não é? Parecia uma serva de Deus, parecia uma coisa boa e não era. Tinha ali o demónio por trás para enganar. Não é? Então que Deus nos ajude, irmãos, a pensar, dizer assim, pelos frutos os conhecereis. Amém? Irmão, não podemos deixar emocionar-nos
por tudo que vimos e ouvimos. Eu vou entrar na parte final. Eu sei que os minutos hoje, por isso é que eu disse ao irmão Jorge que ia correr. Eu vou dizer outra coisa, irmãos, importante para terminar. Aceitar o convite não chega, irmãos. Temos que estar preparados de acordo com as exigências de Deus. Já disse isso há pouco, mas vou reforçar, não é? Diz que havia ali um homem que não estava com veste nupcial. O que é que eu quero dizer com isto? Irmãos, que há muita gente que quer ser cristão, mas só meia obediência a Deus. Eles querem ser cristãos, querem ser fiéis a Deus, mas é só meia obediência. Não é? Querem estar no convite, aceitar, vir à igreja, mas falta-lhe o quê? Diga comigo, o que é que faltou a este homem? Veste nupcial. E sabe que tipo de veste é esta nupcial? Eu sei que vocês são crentes maravilhosos. É a santificação. Certo? O que é que diz lá em Hebreus? Não é? Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Amém? Irmãos, sem santificação. E muitas vezes os crentes querem obediência, só apenas à chamada, querem, pronto, eu aceitei Jesus. Irmãos, e depois? Irmão, nós entramos na igreja, entramos no corpo de Cristo através da chamada, certo? Mas nós não podemos ficar na chamada, nós temos que continuar, não é? Irmãos, Deus quer a sua santificação. Há um versículo muito bonito em Sofonias, no capítulo 1 e no verso 7, que diz isso. Cala-te diante do Senhor Jeová, porque o dia do Senhor está perto. Porque o Senhor, olha agora o que ele diz aqui, preparou o sacrifício, e agora? E santificou os seus convidados. Ele diz que não preparou os convidados. Ele não diz isto. O que é que ele diz? Santificou os convidados. Irmão, nós como cristãos, para termos uma comunhão com Deus, temos que ser santificados. Vocês lembram-se do filho pródigo? Quando chegou, abraçou o pai e foi perdoado. E depois, o que é que diz ele? O pai. Lá vai-o, põe-lhe um vestido novo, põe-lhe um anel na mão, para depois sentar à mesa. Certo? É como nós. Nós viemos, nós somos salvos, somos perdoados, o Pai nos ama, e agora o que é que ele diz? Põe um anel, põe a tua vestezinha de santificação, e então depois vamos sentar-nos à mesa de Deus. Irmão, este é que é o equilíbrio espiritual, irmão, não é? Irmão, é isso que em todo o tempo, diz lá Eclesiastes, em todo o tempo, Eclesiastes 9:8, em todo o tempo sejam alvas as vossas vestes. O que é que diz em Apocalipse? Aquele que andar com vestes brancas, esse vai se sentar comigo, vai estar vai ser escrito no livro da vida, vai estar na presença de Deus. Irmão, a santificação é alguma coisa importantíssima. Purifiquemos, diz 2 Coríntios 7:1. 2 Coríntios 7:1. Purifiquemos de toda a imundícia da carne e do espírito. Não é? Irmão, nós temos que deixar tudo e para prepararmos, temos que ter o Espírito Santo de Deus a trabalhar em nós, em mudar a nossa vida. Não é? Há uma chamada, mas também há uma preparação individual. Aqui é que está o equilíbrio da coisa. Não é? 1 Coríntios 3:3, veja lá, desculpe, irmão Jorge. 1 João 3:3, 1 João 3:3, diz, e qualquer que tem esta esperança, e que esperança é que nós temos? Um dia está sentado na presença de Deus, está sentado à mesa com Deus, está a viver com Deus. Se temos esta esperança, o que é que diz lá? Purifique-se a si mesmo, não é? Purifique-se a si mesmo. Além do Espírito Santo de Deus nos dar uma purificação, no momento que nós somos convertidos a Deus, que entregamos a nossa vida, o sangue de Jesus nos purifica todo o pecado, dá-nos uma lavagem logo. O que é que ele diz? Purifique-se. É aquilo que nós fazemos todos os dias. Lavamos as nossas mãos. Tomamos um shower de vez em quando, mas as mãos tem que ser constantemente, temos que lavar as mãos. E é o que o Senhor diz. O Senhor dá-nos um banho, logo, com o Espírito Santo de Deus, mas todos os dias nós precisamos lavar as nossas mãos, purificar o nosso corpo, para que podemos estar com o Senhor na glória. Não é? Vejam isso, a meia obediência é aquilo que eu disse. Lembram-se das jovens. Não é? 5 jovens entraram. As outras foram a correr comprar o azeite. Mas já foi tarde demais. Porque quando chegaram com o azeite, com tudo preparadinho, a porta estava fechada. Irmãos, que Deus nos ajude. O meu alerta para nós nesta manhã é: muitos são chamados, poucos escolhidos. Mas os escolhidos são aqueles que estão preparados. Não é? E Jesus incentiva-nos a uma preparação constante e diária para podermos estar prontos para com o Senhor. Não é? Irmãos, temos que viver num estado de prontidão espiritual diariamente. O outro pastor dizia que o senhor vinha
E vem, não temos dúvidas. Mas não sabemos o dia e a hora. Não é? Então, se não sabemos o dia e a hora, temos de estar preparados constantemente. Amém? Irmão, que Deus nos ajude. Vamos dizer, Senhor, santifica a minha vida. Senhor, perdoa os meus pecados. Cobre-me com o teu precioso sangue. Porque não, nós falhamos todos os dias, irmãos. Não é? Espiritualmente, nós sujamos-nos no nosso dia à prática, irmão. O irmão toma o seu banho de manhã, mas durante o dia o que é que lhe acontece? O irmão suja as mãos dezenas de vezes. E você tem que estar constantemente a lavar-se, e não mais do que nunca, que estamos a viver momentos terríveis com estas bactérias por todo o lado. Então nós temos que estar a lavar as mãos constantemente. E no sentido espiritual é assim, irmão. Nós todos os dias, quando terminamos o nosso dia, Senhor Jesus, perdoa se eu fiz alguma coisa que não está correta, cobre-me com o teu seu precioso, perdoa-me, Senhor, ajuda-me. E no outro dia de manhã, Senhor, muito obrigado, ajuda, liberta-me. Irmãos, este é aquilo que Deus espera de ti e de mim. Amém? Irmãos, que Deus nos ajude. Vou concluir e vou terminar, por isso eu sabia que os minutos iam avançar, mas nem sempre acontece, mas nós não podemos estar a partilhar as mensagens, nem sempre. Diz assim, nós somos todos os dias, que é o meu apelo, todos os dias somos confrontados com o quê? Com uma chamada de Deus. Amém? Sim ou não? Todos os dias. O Espírito Santo de Deus trabalha connosco todos os dias. Para quê, irmãos? Para nós o adorarmos. Amém? Para sermos santos diante da presença de Deus. Também para fazermos boas obras. Pelo menos estes 3 apelos o Deus faz todos os dias. Não é? Filho, adora a presença de Deus. Senhor, santifica-te. Senhor, faz aquilo que Deus... Por isso é que Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Vinde a mim, mas tomai sobre vós o meu jugo. Irmãos, que Deus nos ajude. O meu apelo é para nós, irmãos, fique sensível ao Espírito Santo de Deus. Porque é o Espírito Santo que discerne o nosso caminho. É o Espírito Santo que fala a cada um de nós. E nós precisamos dizer, Senhor, fala. Não podemos deixar-nos levar por tudo aquilo que vem do nome de Deus, que aparenta Deus. Muitas pessoas escondem-se debaixo de Deus. Mas cuidado, irmãos, que o Espírito Santo de Deus abre a nossa mente para podermos entender a palavra de Deus. Amém? Que Deus nos ajude. Fiquemos de pé, irmãos, e não... A minha nota final é mesmo esta. Não descanse. Olha o que eu vou dizer. Não descanse por ter sido chamado. Prepare-se para ser escolhido. Amém? Você que gosta de ser chamado? Amém. Mas temos que ser melhor para sermos escolhidos. Querido Pai Celestial, ó Senhor, muito obrigado. Sabemos, Senhor, que Tu tem falado com cada um de nós e temos essa plena consciência e por isso, Senhor, muito obrigado pelo Teu Espírito Santo de Deus. Senhor, fala a cada coração. Fala, Senhor, aquilo que eu não pude ainda atingir, mas Tu sabes que o Teu Espírito Santo é mais profundo do que eu, ó Senhor. Fala a cada um de nós. Muito obrigado pelo Teu Espírito Santo. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelos irmãos, pelas irmãs, pelos pastores, por todos aqueles que estão ministrando a Tua palavra, ó Senhor. Fala a cada coração, Senhor. Aprova, Senhor. Por isso diz o apóstolo Paulo, orai por mim para que ao abrir da minha boca, Senhor, a palavra de Deus te possa sair com unção. E Deus, eu peço-te que me ajudes, Senhor, a ser realmente este embaixador fiel, verdadeiro, Senhor, transmitindo a palavra de Deus, Senhor. Obrigado pelos meus queridos que aqui estão conosco, do coração aberto para receber de Ti, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, para que todos juntos um dia possamos estar sentados à Tua mesa. E é no precioso nome de Jesus que eu te peço isto e agradeço. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. E podemos dizer? Amém. Deus que abençoe então até domingo, se Deus quiser. Amém.